Tudo bem, pessoal? Vamos para o capítulo 22 de Gênesis, que vai tratar do sacrifício de Isaac por Abraão que fez esse sacrifício e os seus ensinamentos espirituais profundos e impactantes deste capítulo. Então eu peço a compreensão de vocês e a paciência para assistir o vídeo todo. Gênesis 22. Abraão é provado. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então a primeira atitude de Abraão, eis-me aqui, fez continência, teve prontidão para responder à voz de Deus sem titubear, sem procrastinar. Ele estava de prontidão e alerta e sem reclamar e sem duvidar. Eis-me aqui para ser usado, me use, Deus, para os seus propósitos. Deus chamou ele pelo nome e ele respondeu: eis-me aqui. Então assim a gente deve ser, a gente tem que ter prontidão para responder a Deus: eis-me aqui, sem duvidar e ter total confiança em Deus. Verso 2: Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Então Deus pediu um pedido extremamente difícil para Isaac. Para Abraão. Para pôr à prova Abraão. Deus pode pôr à prova as pessoas que ele ama, para ver a fé da pessoa e o amor, se tem reciprocidade do amor. Qual o nível de amor da pessoa para com Deus? Se a pessoa está amando, se a pessoa está temendo Deus no mais alto nível. Então ele pede um sacrifício, uma coisa muito difícil para Abraão, que é para sacrificar o seu filho. Que ele acabou de ter, né? Depois ele esperou 75 anos até os seus 100 anos, esperou para ter o seu filho Isaque, e agora Deus manda ele sacrificar o seu filho como holocausto. Você sabe o que é holocausto? Primeiro mata-se o animal, né? Nesse caso seria a pessoa, e depois ele é queimado totalmente, não sobra nada. Então ele pediu uma coisa extremamente difícil para Abraão, para pôr à prova Abraão. Então Abraão tinha que confiar extremamente em Deus. Abraão não perguntou qual era o propósito, não fez questionamentos, não ficou reclamando, não ficou murmurando, não ficou questionando, não ficou indignado, não ficou reclamando, não ficou murmurando que nem um tolo, não ficou teimando que nem um idiota. Ele simplesmente confiou em Deus e fez o que Deus mandou que ele fizesse, pois ele obedeceu a Deus. E ordem de Deus é ordem de Deus e tem que ser obedecida com respeito, com temor e tremor, como todo bom cristão deve fazer. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Então ele passou 3 dias com
com esta ideia na cabeça de que tinha que sacrificar o filho. Então ele via o filho, a sua felicidade por ter viajado com o pai por uma viagem de 3 dias, mas Abraão teve que ter confiança e persistência na sua fé. Assim a gente deve ter persistência e confiança da nossa fé. 3 dias, verso 5. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Então Abraão estava convicto de que o rapaz, o seu filho, iria voltar com ele. Ele acreditava na ressurreição. Ele acreditava em Deus com todas as suas forças, apesar de ser um homem idoso. Não ficou murmurando, não ficou teimando, não ficou questionando. Era um crente devoto e obediente. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, o cutelo. E, caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo dá de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Então, a princípio, Abraão não disse de imediato de que o próprio filho era o holocausto. Isaque perguntou: cadê o holocausto? Cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão disse que Deus ia prover o cordeiro, que Deus dá a provisão para as pessoas. Deus provém os crentes. Deus não abandona os crentes. Deus está com as pessoas. Deus não abandona as pessoas facilmente. Deus usa de todas as forças para ter seus crentes no caminho dele. Apesar dos crentes serem teimosos e obstinados, Deus sempre está ao lado dos crentes. Deus não abandona as pessoas facilmente. Deus não é pessoa para abandonar as pessoas por qualquer probleminha. Por qualquer probleminha idiota. Deus está sempre junto com as pessoas. E Deus ia prover alguma coisa, um cordeiro neste caso. E Abraão confiava em Deus. Amava a Deus por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. Abraão não esperava uma recompensa mundana depois de ter feito uma prova de fé e esperava uma recompensa depois. Abraão não esperava recompensa nenhuma. Abraão simplesmente estava obedecendo porque, como bom filho da fé, Abraão tinha que obedecer o pai, que é a autoridade máxima. Ele não se deixou levar por seres humanos, porque os outros pensam. Não se deixou levar porque as muitas pessoas falam. Talvez 1000 pessoas iam falar para ele não fazer isso. Iam discordar, iam falar, iam conversar, falar para ele, iam falar que está errado, iam falar isso, aquilo, mas ele não titubeou, não se amedrontou, não se covardou, não fugiu dos problemas, enfrentou os problemas. Então é para a gente enfrentar os problemas com persistência e sem covardia, por mais que os problemas sejam fortes. Vou dar uma pausa aqui e já volto. Voltando aqui, pessoal, só para orientação geográfica, o Monte Moriá fica perto do Monte das Oliveiras, perto da cidade velha de Jerusalém. Então o Monte Moriá deve ficar aproximadamente perto desta região aqui, ó, que é perto do Monte das Oliveiras. Monte Moriá, alguma região aqui perto. É perto do Templo de Salomão, o Monte Moriá. Voltando aqui, a gente estava vendo aqui
Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, neste momento, ele já deve ter dito para Isaque que ele mesmo era o sacrifício, e Isaque se prontificou e não ficou resistente à ordem de seu pai terreno e se prontificou para ser o sacrifício sobre o altar. Isto é a imagem e é a ilustração de que Jesus fez a mesma coisa. Ele se prontificou, ele cumpriu a ordem do Pai e se sacrificou por nós. Assim como Abraão ia sacrificar seu filho, Deus sacrificou por completo seu filho por nós. Ele é o nosso substituto da cruz. Ele é nosso substituto, ele morreu pelos nossos pecados. Vocês vão ver isso mais agora. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho, assim como Deus fez com Jesus. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Então vamos entender um pouco isso. Vamos entender um pouco isso. Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Porque no terceiro dia de viagem, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Espiritualmente, Abraão está tipificado como se fosse Deus, Isaque como se fosse Jesus Cristo. Então ele ia sacrificar Isaque, mesmo sendo muito no pesar de sacrificar o seu próprio filho unigênito, filho único. O filho que ele tanto esperava teve que sacrificar, o filho que ele tanto amava. Mas Deus fez isso por completo, ele deu seu filho único, que estava com ele desde a eternidade, o seu filho que ele tanto amava, e ele sacrificou Jesus pelos pecadores, as pessoas que pecam, que fazem coisas erradas. Ele amou tanto o filho como as pessoas, ele teve misericórdia pelas pessoas e deu seu único filho, que tanto amava, por amor de toda a população, para que as pessoas fossem salvas por meio do seu filho, que não tinha pecado e se fez pecado por nós, espiritualmente, para que o sacrifício fosse perfeito, de uma vez por todas. Então todo aquele que crê nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então isso que significa. Vocês entenderam? Jesus se sacrificou por nós, pelos pecadores, levou a nossa cruz. Então agora a gente, como bons cristãos, temos que levar a nossa cruz, os nossos problemas, e enfrentar todas as dificuldades. Pois Jesus se sacrificou, verteu o sangue por nós, remiu os nossos pecados no sangue, para todo aquele que crê nele, que tenha fé, que reconhece que Cristo é o seu Salvador, não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16 vai falar mais sobre isso. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Foi isso que eu disse. Isaías 53,7 vai dizer que Isaque não teve resistência. Ele foi de livre, espontânea vontade, assim como Jesus foi de livre, espontânea vontade, obedecendo ao Pai. Assim a gente também tem que ser e obedecer ao Pai Celestial em primeiro lugar, pondo Deus em primeiro lugar em todas as coisas, sem exceção.
em todos os nossos hábitos e todo o nosso hábito cotidiano, a gente tem que pôr Deus em primeiro lugar, sem exceção. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Assim foi Jesus, ele ficou quieto, não falou nada. Ele foi para o matadouro por você que está assistindo esse vídeo aí. 2 Coríntios 5:22. Deus tornou pecado Jesus Cristo por nós, aquele que não tinha pecado, mesmo assim, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A gente se tornou justiça de Deus. Deus imputou justiça em nós por meio de seu Filho Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:22. Lucas 22:32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Isso Jesus estava dizendo para Simão Pedro. Para que a gente, nas provações mais terríveis e conflituosas da nossa vida, não desfaleça a nossa fé, mas que a gente perseverança, a gente que se persevera, porque Deus, ele dá forças para que a gente possa enfrentar nossas dificuldades e passar por cima das maiores dificuldades da nossa vida. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrasado e seduzido. Aqui ele vai dizer que a gente é tentado para o mau desejo. Deus não tenta ninguém para o mal. Deus põe à prova as pessoas para que as pessoas tenham mais fé e amor para Deus. Não que ele vai querer que as pessoas façam coisas erradas. Então, se as pessoas fazem coisas erradas, é porque elas têm desejo mal da sua carne para satisfazer a sua carne, porque as pessoas são maus, desde quando nasce já está inclinado para o mal. Então, Tiago 1,14 vai dizer isso. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrasado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Todo pecado que a gente comete gera morte. Insensato. Agora ele vai dizer outro assunto aqui, o Tiago. Ele vai dizer sobre as obras. Que as obras têm que acompanhar a fé. As obras não salvam sem a fé. A fé que a pessoa tem é que produz boas obras. Primeiro a fé para depois produzir boas obras, que são a parte mais vista da sua fé. Da sua fé, as boas obras. Ele vai dizer para as pessoas que não precisava de obras para mostrar sua fé. Tem que fazer as suas obras para mostrar sua fé, sim. Insensato, quer certificar de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Então a pessoa tem que mostrar sua fé por meio das obras, sim. A obra de Abraão foi crer em Deus e que ia sacrificar o seu filho Isaque. Vamos dar mais uma parada aqui. Olá pessoal, vamos ver os filhos de Naor. Aqui está, se lembraram dos filhos de Naor, irmão de Abraão. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidilaf e Betuel. Este Betuel é o pai de Rebeca. Rebeca é a futura esposa de Isaque. Então Betuel é o primo de Isaque. Betuel é o primo de Isaque. E Rebeca é a prima sobrinha
de Isaac, que é sua mulher. Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão, e sua concubina chamada Helma teve os seguintes filhos: Teba, Gã, Taz e Maca. Então este é o capítulo 22 de Gênesis. Até o próximo capítulo, pessoal. Tchau.